Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí eu vou ler o versículo 7 com vocês, que diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Se eu fizer uma pergunta aqui, muita gente vai falar: pastor, eu já conheço essa passagem bíblica, eu conheço esse versículo. Mas não é somente conhecer, não é somente ouvir, tem que praticar. Porque a palavra de Deus diz que há tempo de ficar calado e tempo de falar. Tem gente que fala assim: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Eu lembro até quando era criança que falava assim na escola, meus amigos: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Tinha essas brincadeiras. Então o pessoal acha que ela pode falar o que quer, mas por causa disso muitos enfrentam problemas. Qual é o momento certo de falar e o momento certo de ficar calado? Porque há tempo para isso, diz a Bíblia. Você quer ver o negócio? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O sábio, ele discerne o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Ele sabe a hora exata de falar e a hora certa de não falar nada. Ele sabe o modo, ele sabe o tempo. Infelizmente tem muitas pessoas que agem como tolas, não é sábio. É uma pessoa explosiva, às vezes ela fala o que dá na telha, fala palavras tortas, machucam pessoas com palavras, são pessoas agressivas, às vezes com palavras, matam pessoas com palavras. Eu já atendi casos de pessoas que já ouviram palavras que a machucaram, que até hoje está traumatizada. Trauma. A gente tem que tomar cuidado. Imagine a pessoa chegar, isso é verídico, eu já preguei aqui um tempo atrás, a pessoa chegar e falar assim: nossa irmão, você está amarelo, você não está doente não? A pessoa já está com a mente meia perturbada, aí ela ouve aqui: nossa, eu vou morrer, só porque eu estou amarelo. Então toma cuidado com o que você fala com as pessoas. Tem gente que não tem estrutura para ouvir certas coisas, e às vezes eu não falo com maldade não. Por exemplo, tem gente que está constrangido com o seu corpo, e a pessoa vem e fala do corpo dela. Misericórdia. Tem gente que infelizmente se deixa se levar por isso. Aí a mente fraca começa a pensar besteira e começa a trauma, começa a entrar em depressão. Então o sábio, ele discerne tudo. Ele sabe o tempo de falar. Mas tem gente que fala: a boca é minha, eu falo o que eu quero. Você quer ver o negócio? Provérbios capítulo 15. Provérbios é antes de Eclesiastes, capítulo 15. Provérbios capítulo 15, o versículo é 1, pessoal. Olha o que diz a santa palavra de Deus: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Tem gente que só tem palavra dura, trata as pessoas com dureza através da sua palavra. Ela está provocando ira, ela está provocando raiva, ela está provocando revolta na vida das pessoas. Tem um pai, um exemplo, principalmente os antigos, por falta de sabedoria, ele era muito duro, muito rígido, palavras duras. E quantas pessoas que não estão revoltadas, quantos filhos não estão revoltados, quantos maridos, esposas, palavra dura. Irmão, ninguém gosta de pessoas assim, que só trata com dureza, fica machucando pessoas com palavras, fere pessoas com palavras, ela não pensa no seu próximo. A Bíblia diz assim: ama o teu próximo como assim? Mesmo. Não está percebendo que a palavra dela é com ponta de espada, está machucando, está ferindo. Então a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Quando acontecer de você se provocar,
A Bíblia diz aqui, ó, a resposta branda. Tem resposta branda. Vai desviar o furor, a fúria de alguém. Às vezes tem gente furiosa com a gente, e às vezes sem a gente fazer nada para ela. Responda com brandura. Não, você vai ver só, não sei o que. Não faça isso não. Uma certa vez, é verídico eu falar, uma certa vez um pregador, ele deixou o carro em frente de uma garagem. Ele foi rapidinho até o lugar e voltou. Quando voltou, o dono da garagem lá estava bravo, xingando ele, mas xingava, irmãos. Aí ele veio e ele falou assim: olha, o senhor me perdoa, eu não percebi que aqui era uma garagem, eu não prestei atenção, que eu estava na correria, me perdoa. Eu não sei o que, me perdoa, eu estou errado, o senhor me perdoa. Ah, tá bom, pode ir, tá bom. A resposta branda desvia o furor, pessoal. Às vezes tem gente, às vezes é na nossa família, está irada, está revoltada. Ah, não vou deixar barato não, a pessoa diz. Aí fica batendo boca. Resposta branda desvia. Pode sair, desculpa o termo que eu vou usar, pode sair besteira. Pode ter violência. O sábio discerne bem tudo. Bem tudo. Às vezes a pessoa vai ficando no limite. Tem muita gente que é de Deus, mas se não vigiar na carne. Você lembra do apóstolo Pedro? Cortou a orelha de um homem. Então toma cuidado com palavras duras que ferem, que machucam. E se alguém está fazendo com você, resposta branda, para desviar a fúria. Se você perceber alguém que está furioso com você, está com raiva de você. Vamos ver Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 6. É claro que tem momentos, a gente como seres humanos, não é fácil não. Humanamente falando, o quê? Você ouve certas coisas, aí você respira, você tem que respirar, você tem que buscar Jesus, você tem que orar, irmão. Ó, capítulo 3, o versículo 6, diz assim, capítulo 3, versículo 6. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. O diabo gosta de pôr fogo na língua das pessoas, irmão. Se a pessoa deixar, ele coloca. Você se lembra do apóstolo Pedro? Tinha acabado de ser usado por Deus, depois o diabo veio e usou a boca dele quando Jesus falou que ele ia morrer. Você se lembra quando não receberam Jesus Samaria? Os apóstolos Tiago e João falaram: Senhor, só quer que a gente olhe para esse fogo do céu para queimar todo mundo aí? Jesus falou: vós não sabem de que espírito sois. Irmãos, é muito sério. Tem muita língua que é inflamada pelo céu. Não deixa o diabo usar sua boca, porque se ele usar sua boca, o incêndio provoca destruição. Não deixa. Provoca destruição, separação, morte. Não deixa não. Sofrimento, perseguição e outras coisas mais. Porque uma coisa eu aprendi com a palavra de Deus: sempre um valente vai encontrar outro mais valente que ele, pessoal. Você pode ter certeza disso. Então não empreste a sua língua. Pelo contrário, de alguém incendiar a sua língua, não deixa não. Deixa o Espírito Santo incendiar a sua língua. Em Atos capítulo 2 diz que quando o povo foi batizado com o Espírito Santo, houve línguas repartidas como de fogo a descer, pessoal. Essa língua que nós devemos ter, língua de fogo, língua do Espírito, amém? Em nome de Jesus. Vamos para Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz aqui a Santa Escritura. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos, quer dizer, preocupados, ansiosos, de antemão, pelo que haver de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Eu creio que a maioria aqui já teve essa experiência, não saber o que fazer diante de uma situação, não saber o que falar. Ela ora a Deus, e às vezes ela se encontra em situações difíceis,
às vezes tem que administrar uma crise, às vezes tem que falar com alguém, ela não sabe, mas o Espírito Santo coloca a palavra em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar através de você. E quando o Espírito Santo falar através de você, não se preocupe, mesmo se for para repreender, não se preocupe, porque o Pai repreende aquele que ama. Se for para consolar, se for para corrigir, mas se é pelo Espírito, pode ter certeza que Ele prepara tudo. Ele prepara aquela pessoa que vai ouvir. Ele sabe o que faz. Então, o sábio ele discerne o tempo de falar, o tempo de ficar calado. Deixa o Espírito Santo usar você. Às vezes ficamos preocupados, mas eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que falar, eu tenho que conversar com fulano, meu Deus, já está marcada a audiência, tem isso. Para Deus, peça para Deus colocar a palavra na sua boca. Às vezes alguém pede uma visita, às vezes alguém quer um conselho. Peça para o Espírito Santo, usa minha boca, em nome de Jesus. Eu vou dizer para você, irmãos, eu já subi nesse altar muitas vezes. Às vezes, claro que eu me preparo, tem várias mensagens que eu nunca preguei, mas tem dia que eu falo assim, Jesus, às vezes eu subo aqui, Deus me dá na hora. Isso não quer dizer que eu não venha preparar, vem muda na hora. Tem momentos que eu já subi nesse altar cansado. Ou você acha que eu não me canso? Ou você acha que eu sou máquina? Às vezes com sono, às vezes com dor, que a gente enfrenta lutas também, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aí eu subo aqui, falo, Jesus, humanamente falando, estou sem condições de ministrar, mas o Senhor é a minha força, digo fraco, eu sou forte. Coloca a palavra na minha boca. Isso é obra do Espírito, irmãos. Nós somos seres humanos, nós precisamos da unção do Espírito. A gente tem que reconhecer que sem Deus não somos nada. Amém, pessoal? O apóstolo Paulo, nunca me esqueço disso, quando eu lhe entendi. Ele falou assim, quem enfraquece, que eu também me enfraqueça. Ele disse isso, pessoal. Mas ele falou assim, digo fraco, eu sou forte. Amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ver outra coisa aqui? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. É um dos livros que eu mais gosto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Perguntar qual dos livros que eu mais gosto, é Coríntios. Olha o que diz, capítulo 4, primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 1. Presta atenção nos detalhes aqui. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Aquela igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, aquela igreja não tinha consideração pelo apóstolo Paulo, não todos, mas alguns que queriam ser o bambambam da igreja. Ele não era considerado nem honrado. E olha que aquela igreja tinha todos os dons do Espírito Santo, todos os dons, mas era uma igreja carnal, uma igreja que tinha divisão. Uma hora eu vou pregar mais sobre isso. Tinha pregador lá que era usado nos dons do Espírito Santo, mas era carnal. Às vezes nem convertido era. Você lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro andou com Jesus 3 anos e não era convertido. Expulsava demônios, curava enfermos. Depois ele teve um encontro com Jesus. Então nos dias de hoje não é diferente. Tem gente que é usado pelos dons do Espírito Santo, mas é criança. Era uma igreja criança, pode ler lá que você vai ver. Ele fala assim, ó, com leite eu vos criei, não para alimento só, porque ainda não pode, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura. Eram crianças. Então os pregadores, não se escandalizem que eu vou falar, tem pregador que é menino, que é criança. É usado nos dons, às vezes tem até muito tempo, mas é criança espiritual. Sabe por quê? Porque não medita nas escrituras, não busca a palavra, não tem um profundo com Deus, só vive no raso, é menina. Às vezes até certos assuntos que você vai conversar, tem alguns que não tem estrutura não, ele imagina outras coisas. Mas é por isso que a Bíblia fala que o espiritual é discernido em tudo, pessoal, e de ninguém é discernido não. Então tem muita gente, como o apóstolo Paulo, que não é considerado. Já pensou você ouvir uma mãe falar assim,
meu filho não tem consideração por mim. Você já pensou a mãe falar isso? Meu filho não tem consideração por mim. O meu marido não tem consideração por mim. Minha esposa não me considera. Eu não sou honrado. E tem gente que, infelizmente, passa por isso. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, a mãe dele falou para os irmãos, para os filhos dela, os irmãos de Cristo: vamos prender Jesus, que ele está fora de si. Pensou que Jesus estava louco. Se fosse nos dias de hoje, vamos pegar uma camisa de força. Vamos lá, vamos colocar Jesus numa camisa de força. Ele está fora de si, ele está louco. Mas nem a família honrava ele, nem os irmãos. Se você ler João capítulo 7, nem os irmãos honravam Jesus, tinha consideração por ele. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu, aí sim, inclusive até o Tiago, a carta de Tiago é considerada do irmão de Jesus Cristo. Tinha um irmão chamado Tiago. Mas ainda não somos honrados, não somos considerados. Você tem que estar preparado para isso. Talvez alguém aqui está enfrentando isso. Você não é considerado por alguém que você faz de tudo por ela e a pessoa não te honra, a pessoa não te respeita. Infelizmente isso acontece. O apóstolo Paulo passou por isso. Um homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande, que era muito usado por Deus, mas não tinha. Continuando, diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu, por pouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmão, tem momentos que é melhor ficar calado. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Eles não consideravam o apóstolo Paulo. Seria importante você ler a carta aos Coríntios, você vai ver muitas coisas tremendas aí. Mas ele diz: ó, pouco se me dá de ser julgado por vocês, que você está falando mal de mim, de vocês não me honrarem. Inclusive, pega pesado que ele chega a dizer na outra carta aos Coríntios, que o próprio Satanás se transfigurava em anjo de luz. Assim são os falsos mestres, apóstolos que estão aí. Irmãos, é coisa sério. O diabo não é o seu diabo, o diabo tem forma de anjo. Toma muito cuidado. Irmãos, às vezes você está passando por isso. O apóstolo Paulo falou: estou com a minha consciência limpa. Vocês estão me criticando, estão me julgando, estão falando mal de mim, estão inventando coisas de mim. A minha consciência está limpa. Quem me julga é o Senhor. Ele está vendo tudo, ele conhece o meu coração e minha motivação. E ponto. Ele não ficou batendo boca, ele não ficou discutindo em relação àquele assunto. Para de bater boca. Deus conhece o seu coração. As pessoas te criticam, te julgam pelo que você é, pelo que você faz. Às vezes você faz até o bem, às vezes você até ajuda, mas você não é considerado. Você faz de tudo e a pessoa não te honra, como o apóstolo Paulo fazia. Aí vem as pessoas com palavras feridas, com veneno na língua. Você sabe que a Bíblia fala muito sobre isso. A língua, debaixo da língua tem ácido, tem veneno, tem gente assim. Até no nosso meio, quando eu falo no nosso meio, no corpo de Cristo, infelizmente. Tem pessoas que deixam o diabo usar a língua dela para inflamar, para desgraçar a vida de alguém, para machucar, para ferir, para humilhar a pessoa, deixar a pessoa lá embaixo. Só falta pisar na pessoa. E a pessoa, um crente fazendo isso. A Bíblia diz: há tempo de falar e tempo de ficar calado. Aqui ele ficou calado. Que vai me justificar é Deus que vai mostrar nada como tempo. Nada como tempo. Eu vou finalizar aqui para não ficar muito extensivo. Inclusive, depois você vê lá 2 Timóteo 2,14, que o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, é Deus que me justifica. Se você ler 2 Timóteo 2,14, tem conversas que você fala que vai perverter os ouvintes. As pessoas começam a ouvir essas coisas e não é legal. Olha os crentes brigando, os irmãos discutindo, e falam que são da igreja. Olha lá, as pessoas nos observam, Deus nos observa. Tem uma mensagem sobre isso. Deus nos observa. Ele falou para Satanás assim: observaste como meu servo Jó?
Deus observa lá no seu trono, os olhos seus estão sobre todos os moradores da terra, mas eu também o diabo observa. Quando Deus fala assim, observa, tu acha que Deus sabe o Jó? Sincero, retamente a Deus se deseja do mal? Ele falou, também, é de tudo para ele, o diabo observa. Por isso que a Bíblia diz, ele sofre de diabo, porque o diabo, vosso adversário, anda tramando, olhando, buscando a quem possa atacar. As pessoas também nos observam. As pessoas, lá em Atos capítulo 10, as pessoas davam um bom testemunho de Cornélio, observavam a atitude de Cornélio, mas tem outros exemplos também. Então, dependendo do que você falar, vai perverter quem está te ouvindo. Tem gente que não tem estrutura para ouvir. Você pode escandalizar um filho seu, uma filha sua, o irmão de Cristo. Dependendo do que você fala, bate-boca, discussão. A Bíblia diz que é melhor, os escândalos, é melhor pendurar uma pedra e se lançar no mar, do que fazer esse perdão desses pequenininhos. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Vou finalizar aqui. Mateus 26, versículo 59. Mateus 26, versículo 59. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Aqui distorceram a palavra que Jesus falou. Mas eu quero falar um ponto importantíssimo. Não acredito em tudo que falam para você. Às vezes, como aconteceu aqui, eles estavam buscando aqui os príncipes dos sacerdotes e anjos, buscando falsos testemunhos contra Jesus. E diz aqui a palavra que eles não acharam, mas aí apresentaram muitas testemunhas falsas, até que chegaram duas. Toma cuidado. Eu aprendi na faculdade que uma palavra dita 100 vezes, uma palavra mentirosa dita 100 vezes, pode se tornar uma verdade. Irmão, se a gente tomar cuidado, a gente vai com os outros. Eu já passei uma vez por isso. O pessoal começou a fazer um comentário, depois outro, eu pensei que era verdade. A verdade aparece. A gente tem que tomar cuidado. Não é nada demais não, mas a verdade aparece. A gente está aprendendo com Jesus. Uma certa vez, vocês não vão rir não, mas é verdade que eu vou falar. Alguém se lembra da época do Orkut? Isso faz tempo, né, pessoal? E eu fui leigo, mexeu, mas eu sou leigo, né, não de pouca coisa. Mas na época do Orkut, aí mandaram lá, morreu aquele que fazia, né, o Chaves. Isso eu estou falando para você aí, pessoal, faz anos aí. Olha, tem uns 12 anos mais ou menos. Morreu o Chaves. Nossa, eu fiquei tão triste quando eu disse, nossa, eu falei, filha, chamou a minha esposa de filha, o Chaves morreu. Aí eu comentei na igreja, ô filho, o Chaves morreu. Ô pessoal, acabei de ver agora e eu vi que o Chaves morreu lá no Orkut. Naquela época a gente não entendia nada de fake news, né? Aí estava ministrando, uma semana depois, não morreu não, ele está vivo. E eu falei isso para a igreja. Eu não tinha noção, por isso que em rede social temos que tomar cuidado, mas eu não pude, eu tive logo quando saiu. Não acredito em tudo que falam para vocês. Tem pregador, pregador. A igreja dele é uma igreja pequena, não dá para notar, mas ele tem muitos seguidores. E um dia eu vi ele pregando e descendo a lenha no missionário R. Soares. Eu falei isso porque ele estava falando um negócio lá, falando do Kenneth Hagin, missionário, eu fui ver. E desceu a lenha na determinação, no Kenneth Hagin e outros pastores aí. Aí o pessoal, é verdade mesmo, não sei o que, o pessoal não sabe, é mentira que ele está falando.
Irmão, missionário não é menino, não. O missionário não é criança, não. Você vê o missionário se justificando? Você não vê. Porque a pessoa que fica se justificando, ela é menina. Quando alguém fala mal dele, você vê ele retrucando, na rede social, falando, você não vê. Porque ele é maduro, irmão. Agora, quando você vê guerra de líderes de ministérios, são crianças. Não tem o profundo que deveria ter com Jesus. Pastor, mas tem milagre, maravilha, glória a Deus, pelos dons do Espírito, mas já disse para você que os dons não salvam, irmão. E tem muita gente que se deixa se levar. É verdade, não sei o que, fica acreditando nessas coisas. Não cai nessa não, irmão. Em nome de Jesus, não se deixe levar. Rapaz, já vi cada coisa, você não acredita. E tem gente que pensa que é verdade. De um líder perguntar assim: fulano, você fez isso? Não, ele já sabia. Não, ele tinha prova. Não! E fez. Aí chega na igreja, aí fala, só amigão do líder. Isso acontece muito. E aí, quando a pessoa se intitula isso, seja inteligente. Foi. A pessoa não gosta nem de aparecer, embora daquele Cristo diminui. Quando a pessoa fala isso, é só amigo, viu? Do líder lá. Irmão, tem um pé atrás. Outra coisa, pessoas muito religiosas, que querem ser muito santas, tem o pé atrás dessas pessoas. Olhem por elas. Essas pessoas religiosas do perigo. São pessoas que se acham melhores do que os outros. Nós temos que crescer, não se deixar se levar por isso. Diga graças a Deus, pessoal. E diz, versículo 62: e levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava o quê? Silêncio. No tempo de crise, no tempo de acusação, no tempo de calúnia, guarde silêncio. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Jesus guardou silêncio. Jesus preferiu ficar quieto, porque ele sabia que seria inútil falar alguma coisa ali, porque eles não iriam ouvir. Em tempo de crise, em tempo de conflito, fica quieto. Preste atenção nisso. É melhor ficar calado. Jesus fez isso. Tem outras passagens aqui, foi diante dos religiosos, mas Jesus também guardou silêncio diante de Pilatos e diante de Herodes. Eu não tenho tempo aqui para mostrar. Guarde silêncio. Isso, aquilo, outro. Guarde silêncio. Quem te justifica é o Senhor. Amém? Deus está vendo tudo. E a verdade sempre aparece. E olha o que diz para a gente finalizar, 63, que Jesus, porém, guardava silêncio, teve que ficar calado. Insistindo o sumo sacerdote, disse: conjuro de pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Quando ele falou assim, mas diga, você é filho de Deus, você é o Cristo? Não disseste? Eu sou. Aí ele falou: o sábio disser no tempo morre. Amém, pessoal? Você tem que estar atento. O tempo de falar e o tempo de estar aqui. Se o que você for falar vai trazer discussão, briga, discussão, outra coisa, tem coisas que não se perguntam. Se você não sentir de Deus, não pergunta. Isso é muito sério o que eu estou falando. Porque se você não sentiu, não fale. Não fale. Porque você pode levar a pessoa a pecar. Tem gente que às vezes espiruleta na vida dela. Toma cuidado, tem coisas que não perguntam. Só se você sentir o mover de Deus. Porque tem gente que pode ser destruída de repente. Não está estruturada para aquela pergunta. Não se pergunta. Há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Coloque essa palavra no seu coração.
e sabe que isso é bem. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.